Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio delas na Escrita. Estou mais uma vez aqui com uma dupla de autoras maravilhosa que eu convidei para a gente bater um papo com vocês. Estou aqui com a Deise Serena e com a Elisandra Souza. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitarem o convite, né? Estou super feliz de ter vocês aqui. O convite do encontro. É, exato. E aí, estou super curiosa para a gente conversar um pouquinho. E antes da gente começar a conversa, eu sempre apresento as autoras para o público e um pouquinho com a gente. Então, eu vou contar aqui para vocês, gente, um pouquinho da mini bio das duas, que é só aquele pequeno resumo, né? Que tem tanta coisa que não cabe na mini bio. Mas vamos lá. A Elisandra Souza, ela é poeta, jornalista, ativista cultural há 24 anos nas periferias de São Paulo. É autora dos livros Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, Filha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura, Águas da Cabaça, Punga e tem participação em antologias literárias diversas. Ela é editora das publicações do coletivo MISBA e coorganizadora da antologia Narrativas Pretas, Sarau das Pretas. Publica Preta Manual de Publicação Independente e Orix, Sarau das Pretas. E ela integrou esse sarau também entre 2016 e 2024. Certinho, Elisandra? Certo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E a gente está aqui também com a Deise Serena. Ela é artista visual, fotógrafa e poeta com estudos em Sociologia e Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela é autora de tautologias, tem poemas publicados em revistas e páginas digitais como Escamandro, Chão da Feira, Piché, Ruído Manifesto, Encontros com a Nova Literatura Brasileira Contemporânea do Itaú Cultural, Solidão, Cartografias, volume 1, e Contos de Autoras Brasileiras, e é co-idealizadora do projeto Poemas para Combater o Fascismo. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada. E tá lançando um livro novo aí também, né? A gente vai saber um pouquinho mais dele logo mais. E aí, gente, eu convidei vocês duas, porque eu acho legal que vocês transitam por múltiplas linguagens. Eu vejo que vocês estão no ativismo cultural, estão na poesia, estão na narrativa, dão aulas também, tem um pouco da música. Então, eu queria entender como vocês se descobriram como escritoras, primeiro, acho que a gente sempre começa desse ponto de partida para entender esse iniciozinho, e como vocês começaram a descobrir que vocês tinham essa voz criativa e narrativa que transitava por linguagens diferentes, que poderia, às vezes, estar na poesia, às vezes estar numa narrativa mais longa, às vezes estar na música, na imagem. Como foi esse processo para vocês de se descobrirem como artistas e começarem a construir essa identidade a partir daí? Olha, eu costumo falar que antes de ser escritora, eu sou leitora, né? Então, ter contato com a leitura, e aí eu, quando comecei a ler, né, na escola e tudo mais, eu não tinha muito um direcionamento de leitura, né? E aí, nasci na cidade de São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, e aí retorno para a cidade de São Paulo em 96. E aí é quando eu conheço a cultura hip hop, né? E aí eu ouvindo as músicas, as letras de rap, eu vou entendendo o que que é periferia, me tornando negra, porque até então, morena, jambo, todas as nomenclaturas, né? E aí não tinha essa consciência nem racial, nem de pertencimento, né, em relação à periferia. E o hip hop ele faz essa apresentação, né, esse espelho, né, de quem eu era, de qual grupo eu pertencia, e a partir daí que eu começo a ter um direcionamento de leituras, né, de conhecer personalidades negras, né, de começar a conhecer os autores negros, né, e os autores e as autoras, e a partir daí, né, escrevi também por muito tempo em diário. Então a gente fala que a gente sempre está bebendo, né, dessas fontes ancestrais aí, né? Um salve a Carolina, né? A gente está sempre, né? E a escrita de diário foi essa primeira percepção. Aí para, né, se descobrir poeta, né? Então até então não. Eu demorei um tempo, mesmo com o livro publicado, para dizer que eu era poeta, que eu era escritora, né? Porque até você se apropriar e ter certeza, como se a gente pudesse ou tivesse que pedir autorização para alguém para a gente exercer essa função, né? Então, foi ao longo do ativismo mesmo, né? O Sarau da Cooperife, eu começo a frequentar ele em 2004, né? Então, eu era super jovem, né? E ter que fazer poesia toda semana e tudo mais. Então, me tornar poeta, me tornar escritora veio com o tempo, né? Mas com leitor eu falo assim, olha, entre ser escritora e leitora, eu sei que leitora eu sou uma boa leitora. Todo escritor começa com um bom leitor, né? Sim. E tem uma coisa que me chamou a atenção nessa fala, que eu queria voltar um pouquinho, que é uma coisa que muitas mulheres trazem, esse lado da, eu comecei nos diários e demorei a me colocar como escritora, né? A falar que eu era escritora, que eu era poeta. Você acha que teve algum ponto de virada, assim, alguma chave que te fez colocar, não, eu escrevo, sou uma escritora,
Ou foi realmente essa descoberta aos pouquinhos, talvez um entendimento? Eu acho que muito nesse lugar da invisibilidade de escritoras negras, né? E aí, por participar de mesas, né? Eu até dei um exemplo hoje, né? Numa atividade que eu estava fazendo, que eu participava muito de mesas que era 4 homens e aí me chamavam, Elisandra. E aí, raras vezes eu dividi mesa com mulheres que não eram negras e com outras mulheres. Então, ali naquela roda de discussão, o meu assunto virava exceção. Então, você vai tendo que se posicionar, né? E aí você se torna essa representação, né? Por não ter outras mulheres sendo convidadas. Não é que elas não existiam, elas não eram convidadas, né? E aí você vai tendo que se forjar na luta, né? Então, a grande virada é participar mesmo dos movimentos, falar, olha, tem alguma coisa errada, né? E começar a ter que visibilizar a escrita de mulheres negras e para visibilizar a escrita de mulheres negras ser a partir de você mesma, né? Tanto que uma das coisas que eu peguei, né, enquanto missão de vida, né, de que para a minha arte estar visível, eu não posso deixar nenhuma escritora negra que veio antes de mim para trás, né? Porque a gente tem uma memória muito curta, a gente esquece muito rápido. A gente esquece quando essa autora está em vida, quando ela morre, então, se a gente não traz, né, e celebra esses nomes, ela vai embora, né? Junto com a história, né? Então, é muito mais isso, né? De virar um ativismo, né? Para além de escrever, né? A gente se torna essa militante não porque a gente quer, né? Por necessidade mesmo. Pelo que se coloca, né? Pelo que se coloca. E para você, Deise, como foi esse caminho de se encontrar nesse processo? Eu aprendi a ler e escrever muito pequenininha por causa da minha avó. Eu sou adotada. Isso, enfim, diz muito da minha relação com a palavra e também da minha história como uma mulher negra. E eu comecei muito pequena também a escrever histórias, assim, era histórias longas. Eu enumerava o caderno todo, as páginas, e escrevia histórias do começo ao fim, isso com uns 8, 9 anos. E depois as professoras de português que eu tinha, elas começaram a chamar para eu ler as histórias na frente da sala, porque eu usava todos os amigos como personagem, que era uma forma de socializar, na verdade, assim. Mas eu dizia, era uma coisa que eu dizia muito ao longo do crescimento, na adolescência, que eu não queria que a escrita fosse uma profissão, que eu queria que fosse um hobby, porque eu achava que se virasse profissão eu ia perder o encantamento, eu ficava nesse lugar. E depois eu entendi que era porque eu não tinha referência de mulheres e de mulheres negras como escritoras profissionais, né, que pudessem viver de sua escrita. Mas aí fui para outras áreas, né? Fui para o teatro, depois fui para fotografia, que é a minha profissão principal hoje, digamos, mas sempre escrevendo. Escrevia mais prosas curtas. Escrevi poemas com 15 anos, que são terríveis, nunca serão encontrados. Eu tive essa fase também. Aí fui para os blogs, que, enfim, que era uma mistura tive diários, né, ao longo da vida também, além dos cadernos, mas aí ali no blog era meio que tudo, assim, ele era um diário, aí também era um caderno virtual de referências, aí também era textos, e quando que eu nasci em São Paulo, mas cresci no interior, em São José dos Campos, e voltei para São Paulo para cursar sociologia. E aí eu fui conhecendo o saraus, que em São José não tinha assim, essa amplitude, né, de movimento cultural. Aí eu falei, puta, eu preciso ter um poema para conseguir apresentar aqui alguma coisa. E aí eu comecei a testar poemas, que são terríveis, e ao longo dos anos, assim, digamos, de 2014, 2015 até 2017, foram momentos que eu fiquei muito no teste, né? E aí, junto disso, veio tanto a minha identidade como mulher negra, porque eu também tinha muito isso, você não é negra, né? Você é morena. Então, eu sou adotada por pais brancos, então esse era um lugar que eu não sabia qual que era o meu lugar, né? E aí, em São Paulo, eu fui encontrando isso, e junto com referências, né? Elisandra, Jennifer Nascimento. Eu falei, nossa, não, tem essas mulheres que são escritoras e posso ser também, né? Mas acho que o processo de me dizer escritora
Ainda assim, veio, não sei, muitos anos depois, nem com o primeiro livro eu consegui dizer isso. Ainda hoje é mais confortável dizer fotógrafa e o poeta depois, né? Entendi. E aí escrevo também, né? Exato. Mas isso que vocês falam, acho que conversa muito até porque eu criei elas na escrita, da gente ter esse espaço das mulheres e ter mais, né, possibilidade de ver outras mulheres escrevendo, que é o que vai dando essa coragem de sair da gaveta, de colocar os escritos para frente. E tem uma coisa que vocês duas falaram que me chamou a atenção, que vocês duas nasceram aqui em São Paulo, né, saíram e voltaram para cá depois, e acabaram se encontrando nesse retorno. Vocês acham que essa transição de cidade, de lugar ali, de lugar de vivência, mudou e afetou a escrita e a criação de vocês de alguma forma? Como foi esse sair e voltar? Essa experiência, né, eu trago no Filha do Fogo, né, de forma ficcionada, né, o livro Filha do Fogo, né, que é 12 contos de amor e cura. A maioria dos contos é de memórias afetivas, porque eu morava na cidade de Nova Açores, mas meus avós moravam na zona rural. E aí, de final de semana, ou quando ia algum parente de São Paulo, a gente estava lá na fazenda, né? E aí tem umas coisas assim interessantes que nas minhas histórias a minha irmã mais velha ela nunca aparece. Olha só. Ela aparece pouquíssimas vezes, assim, porque a minha avó ela era muito cri-cri, né? E aí ela nunca queria duas crianças ao mesmo tempo e a gente as netas mais velhas. Então não tenho muitas memórias eu e ela na fazenda. Geralmente uma estava na fazenda e eu estava na cidade, né? Poucas vezes a gente estava juntas Era um brincando. rodízio de netas ali. Rodízio de netos, assim. E aí, no Filha do Fogo, né, eu trago essas memórias, a memória com balanço, o próprio conto que dá título ao livro, Filha do Fogo, é uma história que se passa uma criança observando a avó acender o fogão a lenha, tal, e ele é uma história contada em primeira pessoa, que a personagem é Inã, tal, e aí as pessoas, quando eu leio, né, ou quando as pessoas leem, falam assim, nossa, que bonito, né, você acendeu o fogão a lenha com 8 anos. Eu falei, gente, eu nunca acendi o fogão a lenha. Existia o fogão a lenha, existia a avó, mas a criança, eu, Elisandra, nunca acendi o fogão a lenha, né, então eu falo, minha avó jamais deixaria eu acender o fogão a lenha. Então, na literatura, a gente faz essas coisas, né, existiu, né, aqueles elementos, mas o que você conta é o que você quiser, né? É isso. E aí você resolve algumas coisas, né? Eu estava até conversando com a Deise um pouquinho antes sobre isso, que ela olhou a capa do meu livro e perguntou se era eu. Eu falei, sim, eu não queria que fosse eu. E aí, justamente por isso, que as pessoas olham o livro e falam, tá, é a sua história. Nossa, né? Quanta coisa sofrida, quanta coisa triste. Eu falo, não, gente, calma, algumas coisas eu puxei, depois eu inventei, eu menti, que é o que a gente pode fazer, né? A gente brinca quando é escritora, com esse lado Não, eu falo da que eu verdade, sou a dupla ficção. fofoqueira, né? Porque eu sou jornalista de formação e sou escritora, né? Então, fazendo fofoca e interessadíssima na vida dos outros. E aí aqui é onde você pode tirar o lado jornalista, que tem só da verdade, na literatura você fala, não, vocês vão ter que aguentar essa mistura aí de ficção e invenção, né? Sim. E aí essa vivência, né, de ter passado pelo interior da Bahia, né? Meus pais são baianos, meus avós são baianos, todos na mesma cidade. E aí esse lugar, né, quando eu falo, né, do pertencimento, de voltar à cidade de São Paulo, né, e tudo mais. Mas essa memória afetiva, né, por exemplo, que afeta também a coisa da infância, né? Aí eu ia conversar com meus amigos de memórias de infância, e aí as brincadeiras eram outras, né? Então eu era sempre esse lugar, esse não lugar também, né? Sei lá, tem uma brincadeira que as crianças, aquele negócio de adoleta, não sei nem fazer, não sei para que lado vai, sabe? Que a gente não brincava disso lá na Bahia, né? É isso, esses deslocamentos geralmente fazem diferenças, né? Eu senti isso muito também quando eu mudei para São Paulo. Aí você entende os lugares que você é e que você não é. E para você, Deise, isso afetou a sua escrita de alguma forma? Eu acho que libertou a minha escrita, porque eu só nasci, né, aqui em São Paulo, então com 6 meses eu já estava em São José, mas eu via muito para cá, porque a minha avó, meus avós, que é uma história doida, né, porque quem me adotou foram os meus avós, e aí eu passei para minha mãe essas histórias do fim dos anos 80, que eu tinha medo da minha mãe ser meio Nazaré. Bem no período. Exato. E quando eu tinha uma relação com a escrita e com São Paulo, por causa da minha avó e dela ter me ensinado a escrever muito, muito novinha, com 4, 5 anos, mas porque ela era viciada em cadernos de receita, como a maioria das avós, né?
E eu ficava copiando receitas com ela. Nosso grande programa de férias era ficar assistindo Ana Maria Braga e ficar copiando receita. Ou eu ia sozinha, eu me achava super adolescente, com 7, 8 anos, ia na vendinha da Dona Maria comprar outro caderno para mim. Então, essa relação com São Paulo e a escrita vinha disso. Em São José, putz, é difícil, porque eu já escrevi. Eu escrevia muito em todo lugar, mas o que eu sinto de diferença, vindo para São Paulo, é que essa escrita, finalmente, quando eu comecei no Saraus e, queria algo para apresentar aqui, essa escrita virou para fora, né? Ela saiu desse campo só do é um prazer meu que eu guardo para o meu íntimo e virou um lugar mais público, assim, mesmo que o lugar de falar poesia em público seja ainda mais recente, porque eu sempre fui muito tímida, então mesmo falando um pouquinho no Saraus, eu não me sentia confortável, eu preferia escrever, e hoje estou colocando mais o corpo para jogo. Eu acho que São Paulo deu para mim esse lugar da metrópole da palavra, assim, eu consegui colocar para fora. Dá uma liberdade, né? Isso. É que tem uma liberdade também de você mudar para a cidade, às vezes sem conhecer ninguém, certeza. seus amigos ficaram, a família ficou, é diferente, Aquelas histórias assim, né? Muda de cidade, de país, e muda de personalidade. Muda de personalidade. Mas eu mudo de personalidade quando vou para, sei lá, um Salvador da vida, né? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, eu quase não uso vestido, roupa curta, não sei o quê. Aí quando eu vou para esses lugares, né? Principalmente lugares de praia, né? E tudo mais, eu falo, gente, parece que é dupla personalidade. Tira as sandalinhas do armário, chinelinho. Pior que é desse jeito mesmo. Aqui em São Paulo é a personalidade que usa tênis e bota. Exato. Eu tenho um pouco isso aí também. E, gente, e a escrita de vocês hoje em dia? O que afeta vocês na hora de pensar, né? Na hora de escrever, na hora de começar um tema novo? Muita gente fica nessa pergunta de, como começa, né? De onde vem a inspiração? De onde vem um tema? Então, o que movimenta vocês para escreverem hoje? Que temas vocês buscam? E também acho que é interessante saber como que esses outros lugares que vocês transitam, por exemplo, a fotografia, o espaço da sala de aula, os saraus, como esses lugares também hoje em dia afetam a escrita de vocês no livro, como isso tudo se relaciona? Os meus livros, todos eles, eu falo que são antologias de mim mesma, né? Porque eu vou, principalmente poesia, né? Que é a minha maior obra, né? O que eu tenho mais de escrito é na poesia, né? Eu vou fazendo antologias, né? O Punga, por exemplo, foi um livro que foi pensado, foi uma ideia do Alan da Rosa, né? Na época, em 2007, eu nem achava, tanto eu quanto a 15, né? Um livro em dupla, né? A gente não achava que era possível publicar um livro, né? E aí, tô falando 2007, foi ontem, né? E aí foi um livro que reuniu textos que eu tinha desde a adolescência, né? A primeira poesia que eu publico, que eu mostro, eu publiquei no meu fanzine, que é o fanzine que hoje leva o nome da minha editora, né? Que é o fanzine Mijiba, e eu distribuí esse fanzine nos eventos de hip hop, né? O segundo livro, que é o Águas da Cabaça, foi quando eu escrevi o meu primeiro projeto cultural, que foi aprovado, né? Que foi financiado, né? Pelo programa Vai. E aí, além de ser a escritora do livro, eu me torno editora, né? Porque eu editorei esse livro, né? O Águas da Cabaça. E eu venho com referências... os capítulos são citações de escritoras negras que me fazia sentido ali, né? Ainda faz até hoje, que são as mesmas referências. E aí eu separei por capítulo, colocava essa citação, né? Por exemplo, tem uma citação no Águas da Cabaça, do livro Cartas para Minha Filha, da J. Nozipo Maraire, que ela vai falar que nenhum homem vale sua dignidade. Ali eu coloquei poema como Ilegítima Defesa, que é meu poema que eu falo sobre feminicídio, né? Que é o poema que me mobilizou a publicar o Águas da Cabaça, porque é um poema que eu falo de feminicídio, eu recitava no saraus e ele era super mal recebido, mal compreendido. As mulheres gostavam, mas os homens, paravam no segundo verso, que é: só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar, né? Então, o poema vai... Aí eles paravam de ouvir, né? Se sentiam no lugar do... Não, sim. Ai, me identifiquei. E aí vinha, essa poesia aí é poesia de mulher mal amada. Com esse poema aí você nunca mais vai arrumar namorado, né? Como se a gente fizesse poesia para arrumar namorado. A gente faz Perdeu também. pontos comigo. A gente faz também, né?
E aí eu mandei para algumas antologias, não publicaram. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer um livro para publicar esse poema. Sim, eu fiz um livro para publicar esse poema, porque a Olha gente é só. dessas, né? E aí, por exemplo, o próximo, que é Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, ele também é separado por capítulos. Aí eu vou, como é um livro bilíngue, né? Português e inglês, mas as separações aí eu vou para as palavras iorubás, né? Poesias de Oim. Oim, em Yorubá, quer dizer mel, então são as poesias mais sensuais e tal. Aí tem as poesias em Inca, que é poesias de revolução. Tem as poesias de Ori, né? Que é mais uns poemas mais voltado para o autoconhecimento, né? E tudo mais. Então, eu vou reunindo esses poemas que têm a ver com esses capítulos que eu invento. No Punga, ele tem uns capítulos fictícios, que na minha cabeça... É um processo diferente, isso, de criação do livro, legal. Porque não é o livro, né? Você vai fazendo os poemas... E aí aí você vai reúne e tal. No Contos, por exemplo, o meu primeiro conto é uma antologia. Eu escrevi um conto para participar de uma antologia que chama O Segredo do Céu da Boca, que é o primeiro conto que chama A Primeira Vez que Fui ao Céu, que é um conto que eu vou falar do balanço e tudo mais, que vem a ser depois, esse conto se transformou num curta-metragem, que foi gravado na Fazenda dos Meus Avós, é um curta-metragem dirigido pelo Renato Cândido, e aí no curta-metragem ele mistura a minha infância, mas a infância da mãe dele, então é uma infância que se passa no período da ditadura, só que na período da ditadura não existia, a minha infância é dos anos 80, né, que aí ele coloca a personagem vindo de Pau de Arara, né, para a cidade de São Paulo e tal, mas a essência ali da relação da menina com o balanço, ele continua. E aí esse foi o primeiro conto que eu escrevi, que foi em 2008, e aí ele é um dos contos que faz parte do livro. Então, reuni contos de diversas etapas. E aí eu comecei a produzir contos para participar do Cadernos Negros, que o Cadernos Negros, um ano é poesia, outro ano é contos. E aí eu falo que eu virei contista de Cadernos Negros, que publicavam um conto a cada 2 anos. Então, muitos desses contos tá presente aí no Filha do Fogo, mas aí tem outros contos inéditos, né? Então, esse processo de criação, geralmente vai juntando os textos e depois a gente, né, faz uma seleção, agrupa, aí faz uma costura e para colocar no mundo, assim. Agora eu estou desenhando um outro livro, agora eu estou brisando na coisa dos pássaros, né? Então, meu próximo livro já tem nome, já estou separando os capítulos, Já né? pode contar o nome, ainda é segredo? Deixa eu ver, não, já pode, quer dizer, pode. Pode, é bom colocar, não, que aí você materializa, né, no mundo, né? Se alguém já tivesse ideia, já vai descartar. Já vou deixar registrado que ele... Então, eu tô brisando na coisa dos pássaros. Legal. Então, chama Odidé, o pássaro selvagem. Odidé é um pássaro, é um papagaio cinza e o rabo dele é vermelho, que tem uma pena chamada Ecodidé, que é a pena que a gente usa na iniciação do candomblé, aquela pena vermelha e tal. E aí, da onde veio isso? Há uns 2 anos atrás, eu fui procurada pela Esperança Spaldi para criar uma música, criar um poema que ela ia transformar em música e tal. E acabou, não rolou o poema, ela chegou a musicar, mas aí não chegou a gravar, não chegou a ir para frente. E aí o poema é belíssimo e eu falei, vou continuar. Então a ideia... Aí comecei a brisar na coisa do pássaro. Falou, vou fazer um livro para esse Vou poema. fazer um livro para esse poema, porque ele ia ser uma música, não foi. Tudo que poderia ter sido que não foi. E a gente ressignifica, né? A arte é isso, ela é movimento, né? Legal. E aí tô nessa coisa dos pássaros. Já está tudo esquematizado, mas uma hora vai sair. Ver que tem processos tão diferentes, né? Que tem gente que às vezes pensa que tem que ter um processo muito linear, muito parecido para todo mundo, e não é, tem diversas possibilidades. Aí, Deise, se puder contar um pouquinho, então, para você, como são esses processos, como eles conectam também com... Você falou que, né, tem uma conexão muito maior com a imagem hoje em dia, então como é isso para você? E se puder falar um pouquinho também do seu livro mais recente, já que ele contou um pouquinho para ela, desde que você está lançando, conta aí para os ouvintes ficarem curiosos e comprarem seu livro. Acho que tem algo sobre... Porque eu tenho 2 livros, né, agora. O Tautologias foi um convite da Bárbara Ismênia, poeta aqui de São Paulo, que fazia parte da Padê junto com a Tatiana Nascimento. E elas tinham acabado de lançar a editora e a coleção Odoiá. E aí a Bárbara falou, vamos lançar o seu, finalmente, tal, não sei o quê. Só que eu ainda estava num processo que era... Eu tinha muita prosa curta,
e que é algo que eu ainda amo fazer, mas que agora eu tenho dificuldade de voltar para ela. E estava nesse processo de testar a poesia, então não era a minha linguagem poética. E a coleção era de poesia. Então ela falou: vamos pegar alguns poemas que você gosta e colocar no finalzinho umas prosas, né? E aí, ele é um livro que eu tenho muita crise, assim. Acho que foi super importante para conseguir dizer, de algum modo, sou poeta, sou escritora, e enfim, para me colocar no mundo. Mas é um livro que eu não tenho, por exemplo. Eu tenho amigos que têm ele, mas eu mesma não tenho, porque ele é muito irregular, ele não é o que eu me reconheço enquanto escritora. E aí, desde então, eu lancei ele em novembro de 2016. Eu fiquei 9 anos me encontrando, muitas escritas de blog, guardado, que o blog virou um grande arquivo, né? Eu fechei ele e ele virou virou minha plataforma, porque eu não gosto. Ai, fotógrafa, né? Eu não gosto da estética do Word. Eu gosto da estética do blog. Quando eu tô escrevendo lá, eu sinto um pouco que ele tem uma carinha de caderno em algum lugar, assim, ele me associa a algo mais analógico do que o Word. Então, eu gosto de escrever lá. Aí, depois eu passo. Hoje eu até uso o Google Docs, porque é mais fácil de acessar, né, no celular, essas coisas, mas tenho nos dois. Eu coloco lá, depois arquivo no blog. E, ao longo desses 9 anos, eu encontrei a minha linguagem, mas aí já não sabia o que fazer. Falei, eu tenho 9 anos de poesia, eu não sei como que eu vou juntar isso daqui. Eu tinha muito medo de fazer um segundo livro que fosse um apanhadão. Eu não queria que ele fosse um apanhadão. Ao mesmo tempo, virei mãe nesse meio tempo, né? 2018 eu engravidei, 2019 nasceu meu filho. Eu falei, eu não vou ter tempo de pensar, porque o meu grande desejo era ter um tema e, a partir desse tema, escrever os poemas, porque na minha cabeça, só assim seria um livro consolidado, entendeu? Que eu ia olhar e falar assim, não, isso daqui faz parte de um grande projeto. Ao mesmo tempo eu pensava, minha filha, você é mãe solo de um bebê, você não vai conseguir fazer isso. Ao mesmo tempo veio a pandemia, enfim, os processos foram se atropelando. Até que ano passado, eu falei, não, vamos dar um jeito? E participei do laboratório de edição da Gabriela Perigo, que é uma poeta do Rio de Janeiro. E ela tem na verdade, é um laboratório. É um laboratório que ele é coletivo. Nós éramos em 5. E aí cada um vem com um projeto e todo mundo lê o projeto de todo mundo. E aí cada semana fica dedicada a uma pessoa, ao projeto dessa pessoa. Então a gente passa uma noite toda, sei lá, 4, 5 horas, debatendo esse projeto, editando juntos esse livro. E eu fui a terceira. Quando chegou na minha vez, porque aí você vai ouvindo, né, o que você fala, o que as outras pessoas falam, você já vai editando o seu, né? Sim, enriquece pra caramba. Exato, foi uma loucura, assim. Aí quando chegou no meu, ela falou, nossa, eu nem sei o que dizer, porque já tá pronto. Um tanto, né? A gente mexeu poucas coisas. Depois disso, que eu achei que foi super importante de você falar do Vai, porque tem muito isso também pra gente, né? Porque além de sermos pessoas negras, somos mulheres negras, então a gente sabe que o mercadão da literatura, enfim, escolhe 3, 4 mulheres negras que vão ficar um ano e depois elas se reciclam, né? Como se a gente não pudesse... Nos mesmos eventos, mesmos espaços. Exato. Eu fico... Como eu fico fazendo coisas burocráticas, às vezes, ou editando muitas fotos, eu sou viciada em ficar ouvindo podcast, mesa de literatura. Eu fico, gente, em todas as mesas desse ano, rodaram pouquíssimas pessoas, assim, né? De convidados diferentes, né? São os mesmos... Aí você vê a mesma autora falando em 5 feiras, né? Sendo que a quantidade de pessoas que tem para falar, né? Bom, as políticas públicas, elas possibilitam que a gente consiga colocar o livro no mundo, né? E a gente consiga colocar da nossa forma, que a gente consiga escolher entre editar e escolher alguém para editar, como foi meu caso com o Daniel Minchoni, meu grande amigo e editor do Selo do Burro. E aí, como eu já tinha esse livro pronto, eu fui escrever o PROAC, levei. E aí falei, bom, agora vou ver se vai ser isso mesmo, se vai entrar mais alguma coisinha. Entrou um poema ou outro. E fechamos, assim.
E aí, pensando ainda em processos, né, e futuros, foi muito importante para mim lançar esse livro, que é o Escolher Falar de Amor, Não Cessará Nenhuma Bomba, porque além dele me curar desse processo de 9 anos e do primeiro livro, que foi muito importante, mas com o qual eu tenho uma relação litigiosa, ele me possibilitou pensar no que eu quero mesmo pesquisar. Aí agora, a partir dele, eu consegui pensar no livro que eu quero mesmo fazer no sentido de projeto fechado, o que eu sempre desejei, mas que eu acho que eu não estava conseguindo, porque eu tinha que dar vazão para esses 9 anos, sabe? Então é muito doido, né? Como às vezes colocar no mundo uma obra Faz muita diferença, né? faz você ter paz para a próxima, né? E eu me identifiquei muito com o ponto da sua fala, quando você fala que tem esse livro que tá ali escondidinho, que não é porque a gente renega esse outro livro mais antigo, eu não gosto dele. Eu tenho, meus 2 primeiros livros são esse espaço também de aprendizado. É quase como se estivesse encontrando ali a nossa forma de escrever, a nossa forma de falar, e chega um momento que você fala, ah, não, é isso aqui. Acho que aqui eu me entendi, aqui eu me encontrei. E faz uma diferença, né? Quando você encontra meio que essa voz, esse espaço, esse ritmo que a gente quer E eu acho seguir. que a coisa mais doida é que ela, enquanto autora, né, tem esses dilemas, e aí quem teve acesso ao livro, né, como leitor, acha incrível, né? E Não, vem dar isso com feedback, certeza. acredito, né, que as pessoas vêm dar feedback e você fica nessa relação estranha, né? Ela fica, não, gente, não, e as pessoas, mas o livro é incrível. Aí só Isso quer eu tenho perguntar certeza. desse livro. É verdade, as pessoas curiosas procurando outro livro. Que não existe Não, gente, mais. vão lá procurar o livro atual, que é muito bom também, que vocês vão adorar. E, gente, enquanto poetas e mulheres que escrevem hoje em dia, vocês entendem a poesia escrita num lugar talvez mais de sonho, de relação pessoal, um lugar de denúncia, um lugar de presença? E como vocês acham que a literatura e a escrita de vocês pode contribuir também para que as vozes de outras mulheres negras, você estava falando desse espaço que às vezes acaba sendo tão reduzido, como a literatura pode contribuir para que essas vozes estejam também fora dos círculos literários, né? Que ela se enriqueça dentro do espaço literário, mas se enriqueça em sarau, se enriqueça em outros ambientes criativos. Vocês se veem um pouco nesse lugar ou não? Vocês escrevem para vocês enquanto esse lugar de poesia? É que a escrita, né, ela vem nesse lugar de... Tipo, eu não consigo me ver sem a escrita, né? Eu não consigo me ver sem os livros, né? Então, como leitora, inclusive, como leitora, né? Mas e aí, sei lá, quando tá nesses processos, né? Que nem eu tô com esse livro que tá bem encaminhado já, inclusive. E aí você fica pensando nele, né? E tudo mais. Mas principalmente... Eu tenho muitas poesias poesias que vieram... eu sou aquela que espera a inspiração divina. Olha eu vou anotando ideias, né? Alguma coisa que vem, vou anotando ali né? Criei um grupo comigo mesmo no WhatsApp, né? Eu criei com a minha irmã, expulsei ela do grupo e aí eu vou colocando algumas ideias que eu vou tendo, né? E aí, quando eu paro para escrever, né? Porque, por exemplo, se eu falar assim, não, hoje eu vou escrever 1 hora, não sai nada. Uhum. Aquela coisa que você, não, vou dedicar 1 hora do meu dia. Não sai. Não sai nem escrita, sabe? Que nem o pessoal fala, fluxo de consciência, esse né? espaço Deixa ali aí. da obrigação, Da obrigação, né? Eu me sinto CLT da poesia. Aí já entra num lugar desconfortável, assim, né? Burocrático e tal. E aí eu sou aquela que espera a inspiração divina, né? Então tem temas que me impactam, que eu só consigo resolver na escrita, né? Somente na escrita de poesia. Né? Então, primeiramente, eu estou tentando me salvar, né? Tentando organizar os meus pensamentos, né? As minhas inquietações. E aí, quando você vê e mostra para outras pessoas, fala, nossa, isso aqui faz muito sentido, eu já pensei, mas eu já pensei sobre isso, mas eu não tinha conseguido colocar em palavras, né? E aí, você se vê como tradutora de sentimento de outras pessoas, mas é o seu sentimento que você está tentando traduzir ali e trazer, né? Isso é como dizem, quanto mais pessoal, mais universal, né? O pessoal da gente dialoga muito com o coletivo. Sim, então a poesia para mim é muito nesse lugar. Tanto que, para mim, oferecer o livro, né, e ser convidada para publicar contos numa editora de maior circulação foi mais confortável do que as poesias. Até estou tentando
né, de publicar essas poesias. Mas, por exemplo, esse livro inédito, eu quero editar esse livro, eu quero deixar da forma que eu planejei, né? E aí, quando você vai para editoras que são mais convencionais, é muito mais padronizada essa arte do que né, nas nossas editoras, né, periféricas, né, e tudo mais, que tem os nossos limites, né, principalmente pensando em distribuição, né, outras etapas de como circular essa poesia, assim. Mas às vezes existe um espaço de liberdade criativo maior, né? Sim, sim. E aí, né, depois que eu também me formei em design, e aí eu me formei em design, mas não sou designer, não me contratem para ser designer. Eu só sei resolver as coisas de design nos meus livros pessoais, né? Resolver assim, né? Pedir para alguém mais competente fazer para mim. Mas pelo menos já tendo um norte Já ali, tem o legal, né? norte, né? Então, esse bololô todo aí. Esse bololô todo aí. E para você, Daisy, que espaço você acha que a poesia e a escrita ocupam para você hoje? Você se vê nesse lugar mais interior também de resolver suas questões na escrita? A gente tem muito isso, né? A escrita Claro. é um lugar onde a gente organiza os pensamentos, se entende melhor. Ou você tem esse diálogo até mais externo mesmo, com pensar esse termo externo, conversar com o público, conversar com o mundo ao redor? Como é para você? Achei ótima essa pergunta, porque esse livro, depois não, no processo dele ser lançado, como eu sou das artes visuais e do audiovisual também, eu não queria que ele acabasse no próprio livro, para mim é insuficiente, assim. Então, junto com o livro, ele tem um curta, eu chamei ele de um álbum visual, que normalmente a gente tem na música, né, que é um resumo. Na música é um resumo do CD que vai ser lançado. CD. Do álbum que vai ser lançado. E aí escolhe, sei lá, umas 3 músicas e faz um compiladão e um clipe estendido, né? Que vira um curta-metragem. Aí eu falei, não, eu quero um álbum visual desse livro. Por quê? Porque esse livro tem muito a ver também com o meu encontro com o free jazz. Que, para além do jazz, porque o jazz foi muito cooptado, né, nos Estados Unidos, principalmente, foi embranquecido, e o free jazz tem algo de disruptivo dentro disso, né, dele trazer o ruído. Eu tenho uma adolescência no punk, e eu tenho um texto, inclusive, sobre mulheres negras no punk, então é algo que me permeia muito, ainda que hoje não seja mais o meu cotidiano, mas o encontro com o free jazz, principalmente pela Rádio Diáspora, que é um duo de free jazz aqui de São Paulo, de 2 homens negros, Rômulo Alex, Wagner Ramos, grandes amigos meus, que eu comecei fotografando eles, e aí eu comecei a falar poesia junto com eles e com o Punho de Marrim, que é uma banda preta punk aqui de São Paulo também. A gente fez, por exemplo, um evento na Ocupação 9 de Julho, que eu mediei uma conversa das 2 bandas, e depois eles foram tocar, e eu falei uma poesia durante a tocada de um e durante a tocada de outro, assim. E para mim foi ótimo, porque eu sou muito, muito tímida, e eu percebi que eu tinha quando eu mudei para São Paulo e comecei a frequentar os saraus, e, por exemplo, lancei meu primeiro livro no Slam da Guilhermina, em alguns slams, mas nunca participei de slam, porque eu pensava, a gente não tem a menor condição de eu conseguir falar um poema de cabeça durante 3 minutos, que eu nem sei o que é esse tempo. Sou muito pisciana para isso. Mas é difícil slam, difícil, né? É claro, você treina e você sabe que seu poema vai ter aquela métrica, mas assim, eu não tinha a menor possibilidade para mim. E também pensar que tinha que ter um tipo de performance que eu não conseguia me ver fazendo, mesmo vindo do teatro, enfim. Serviu para nada nesse sentido, serviu para outras coisas. Aí, o free jazz e o punk, eles me trazem algo que o erro é permitido. O que seria o erro, né? Então, se eu falhar, se eu esquecer minha poesia no meio, eu consigo emendar ela. Sem isso ser uma grande questão, entendeu? Sem eu pensar que, não, eu tenho que performar de um jeito muito específico. Para mim, a aproximação com a música e falar o poema com a música me deu essa liberdade para poder falar, de me sentir acolhida e poder falar, também por estar com os meus amigos, né? E aí eu convidei eles para fazer a trilha sonora dos meus poemas. Eles fizeram a trilha para esse álbum visual, e agora no próximo mês a gente vai lançar um disco com todos... Na verdade, vai lançar um audiobook com todos os poemas e a trilha, e aí vai ter uma versão reduzida que vai ser o disco, que tem algumas participações também falando a minha poesia. E o álbum visual,
Aí eu convidei o Sérgio Silva, que é meu companheiro, fotógrafo incrível, videomaker também, para ele dirigir, porque embora eu seja da multilinguagem, para mim não fazia sentido eu fazer tudo, sabe? Uhum. Eu sou muito do processo coletivo, tem a ver com ter vindo de coletivos. Quando mudei para São Paulo, né? Eu fiz parte 3, 4 anos do Dolores Boca Aberta, que é um coletivo de artes da Zona Leste. Então, e E é acho que legal esse espaço do coletivo, né? Porque às vezes, enquanto sim, escritora, é algo muito solitário, né? muito solitário, e acho que tem algo muito forte de. Como eu sou uma mulher negra adotada por pais brancos, essa é a minha comunidade negra, entendeu? Uhum. E aí, para mim, me dá um senso de família, no bom sentido, sem propriedade. A família que se escolhe, né? Exato, a família que se escolhe, que me assenta, assim, e que Uhum. eu consigo existir com a minha palavra em outro lugar para além da materialidade. Que É muito demais. importante E para muito mim. legal você ter tido essa relação de mais liberdade com a música, né? Que não veio com o Sim, teatro. Tem outras autoras que passam por aqui que tem essa relação com o teatro que falam, nossa, me ajudou com muito na certeza. cena e todo o seu veio da música. Muito bacana. E pensando em vocês hoje em dia, enquanto escritoras que já têm aí uma trajetória, já têm livros publicados, a gente pode pensar então que já foi dando certo. Que conselhos que vocês dariam para vocês mesmas mais jovens, quando a gente está pensando em autoras jovens que estão começando? O que vocês acham ali que vocês erraram e acertaram? Que escolhas vocês tomaram que deu certo para vocês seguirem nesse rumo e estarem aqui hoje, publicando livros, participando de eventos? O que vocês conversariam com vocês de antes e com outras meninas? Eu acho que essa aceitação, né, de ser poeta, de ser escritora, né? Porque que eu acho que nem é uma coisa que nós, pessoas negras, né, essa coisa, a gente tem usado muito nessa coisa da síndrome da impostora, mas nem é isso, né? Pra gente é outra coisa, não é a síndrome da impostora, é o racismo mesmo, massacrando, né, e né, em conjunto com o machismo, né, e com a questão social, né? Então essa tríade do mal faz com que a gente duvide muito, né? E aí a gente vê pessoas medíocres, né? Fazendo, né? E acontecendo com tanta certeza, e a gente com tanta dúvida e com tanto conteúdo, com tanta coisa para ensinar e para aprender também, né? Porque eu acredito muito na troca, né? E como diz Exu, né? Se não há troca, é roubo, né? Então, diria para mim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, os primeiros poemas que você tá escrevendo, mesmo esses primeiros poemas, ele comunica, né, com outras pessoas, mas principalmente essa acolhida, né? A gente nos acolhe muito pouco, né? A gente tem um tipo de criticidade, né? Então, nem aos outros, né? Esse outro que a gente construiu dentro de nós, que fica ali nos massacrando, né? Exigindo um lugar da perfeição, que nos trava, né? Porque quando a gente fica nessa busca dessa perfeição que a gente não vai alcançar, porque a gente tem uma régua muito alta para além da cobrança social, né? Desse racismo que nos invisibiliza, diante de tudo isso, a gente foi criando muitos mecanismos de defesa que acaba nos travando, né? Nesse período de ser escritora, né? Há 24 anos, né? Que eu dato ali da publicação do fanzine, de 2001. Você vai se silenciando mesmo, né? Se silenciando, né? Fazendo exigências que tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem. Esse primeiro, eu tinha uma, né? Quando você fala do segundo livro, né? Quando eu tinha feito Punga junto com a Kins, né? Então foi um livro muito celebrado na nossa comunidade, né? 2 jovens pretos, eu falo que é o nosso best-seller de cadeia e Fundação Casa. Foi um livro que circulou muito, né? Os poemas do Aquins, né? Tipo, os caras mandavam, né? Nas cartas, assim. E aí eu tinha muito medo do Águas da Cabaça. Falei, e aí é um livro que ele vem
com provocações, né? Então, essas citações são de mulheres negras, só mulheres negras participaram do livro. Eu falo que a gente só não conseguiu controlar na gráfica, que a gente não tinha gráfica ainda. Né? Ainda nem sei se já temos uma gráfica liderada aí por mulheres negras, né? Aqui em São Paulo dá para criar, hein? Que aqui tem gente para fazer tudo. Para fazer tudo, né? Então esse medo, né, do segundo livro, né? Eu falei, não, o segundo livro tem que estar na mesma qualidade ou acima, né? Então a gente cria essas exigências, assim, uma autocrítica tão grande, né, com a gente mesma, que jamais teria com outras mulheres, com outras amigas, né? Sim, a gente mesmo que, tipo, a pessoa não precisa nem... Você mesmo já vai contando os defeitos do livro para as pessoas, né? Sem a necessidade, a pessoa tá achando incrível. E você, não, mas tem isso aqui, né? Tipo, é verdade. Que eu não sei se é essas palavras, né? Autossabotagem, né? Síndrome da professora combina com a gente, né? Uhum. Porém, a gente tem algo parecido com isso, que eu acho que tem a ver com essa luta que a gente tem, né? Em relação... enfrentamento, né? Que é o racismo, o machismo e a questão social, assim. Isso dá uma... Eu tenho certeza que se eu não tivesse que enfrentar isso, a minha literatura chegaria em mais lugares, em mais pessoas, porém também seria outra coisa, né? Outro processo, outra história. Os processos afetam também, né, a nossa criação. E para você, Deise, como que é esse lugar, assim? O que você falaria para você de alguns anos atrás? E que escolhas você acha que você fez que foram escolhas acertadas? Eu acho que eu diria que dá para ser mais que um hobby. Calma. Não perde, né, o valor. O valor para si, né? Não vira um lugar de bater cartão. E que tudo bem esperar, né? Esses 9 anos que eu esperei, eles foram importantes para hoje eu lançar um livro que eu respeito, né, mais do que os outros respeitarem, que eu olhe, que eu não tenho vergonha de dizer que eu lancei um livro, né, que eu espalho ele com prazer, assim. Então, respeitar o tempo, né, o tempo das coisas e confiar também quando achar que chegou, vai. Embora eu acho que essa geração agora, eles estão mais dando conselho pra gente, que a gente já estão bem agilizados, né? É verdade. Mas porque aqui, né? Tem muita gente abriu. Não, você vai, as mini bio fui campeão 32 vezes do Slantal. Estou há 2 anos na cena. Aí você fica com vergonha de falar que você tem 24 anos na cena. A pessoa fala, eu tenho 2 anos na cena, a minha trajetória de 2 anos, de muita luta. Eu falo, caramba! Mas é legal esse espaço, né? Claro. Das meninas, das mulheres que estão vindo. Eles honram os 2 anos. Nesse lugar e falar, é isso, ocupa esse espaço. Eu achei legal desde você falou do tempo, né? Por exemplo, seu livro, você ficou 9 anos entre um livro e outro. E quando a gente pensa isso do tempo, hoje em dia, às vezes a gente se cobra um tempo muito rápido, um tempo muito veloz. A gente tem rede social, tempo de visibilidade mais instantânea, tem essa, às vezes, até uma cobrança de, tem que publicar livro todo ano, tem que publicar toda hora, tem que participar de tudo. Como vocês lidam com essa urgência de um tempo rápido hoje em dia, para estar num lugar que tem um tempo muito mais, talvez, devagar, um tempo mais silencioso, que é o da escrita, da poesia? Como vocês conseguem equilibrar, talvez, esse lado mais profundo e devagar com o lado mais rápido da visibilidade, de estar nos lugares, estar nas redes? É um diálogo tranquilo para vocês ou não? Eu tenho, né, essa trajetória aí de 24 anos, mas eu vivo de escrita, né, de escrita e tudo que envolve ela, né, seja dar aulas, né, seja participar de palestras, né, que as pessoas também criam um imaginário que você vai... Não se vive da venda de livros, né? Para começo de conversa, né? Exato. Ainda mais, né? Por exemplo, quando você faz a produção independente, digamos que 50% foi o custo ali, né? Se você tem um edital, mesmo assim foi 50%, você vai ter uma lucratividade ali de 50%, 40%. Quando você publica por uma editora, né, comercial... existia um mito que é 10% que você recebe do valor de capa, né? Eu recebo 8%, e já me falaram que é 8%. A maioria recebe 8%, né? Então, de um livro de R$50, você não recebe nem 5%, né? Então, você não vai viver do livro, né? Você vive do que esse livro pode gerar. E eu sempre, na minha cabeça, eu falei, eu não vou ser uma autora que publica todo ano, né?
Não que eu não tivesse conteúdo para isso, né? Hoje você olha e fala, nossa, eu poderia falar de... Mas porque eu penso em livros que eles vão permanecer para além da minha existência física nesse plano agora, né? Que é quando eu olho, né? Hoje eu estava dando aula sobre, né? Estou fazendo um projeto que chama Além do Cartas Ancestrais, e hoje a aula de hoje foi do livro da François Ega, Cartas para uma Negra, que ela escreve cartas para Carolina lá em 1962. Né? O Quarto de Despejo é de 1960. E aí ela, né, quando ela teve contato com uma matéria na revista, ela soube da existência da Carolina e passou a escrever cartas para Carolina sem nunca ter conhecido a Carolina. Né? E aí você fala assim, eu quero escrever esse tipo de livro que afete a pessoa que tenha contato, né, com essa obra, que ela seja mexida, né, impactada, né? Então eu penso meus livros para além da minha existência nesse plano agora, né? Porque livros das minhas ancestrais literárias chegaram até mim e que me mobilizaram. E até hoje dialogam, né? Até hoje dialoga, né? Um livro também é um livro da Ruth Guimarães, né? Quando eu comecei a participar dos movimentos, eu sempre perguntava para minhas mais velhas, quem é a escritora de referências de vocês, né? E aí elas sempre me falavam, algumas falavam da Carolina, mas falavam da Ruth Guimarães. E é um livro, que é o Água Funda, que foi muito tempo esgotado. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa mulher? O que ela fez? Que apagaram a existência dela. Aí só quando a editora 34, em 2014, editou o livro novamente, que ele passou a circular. Aí ele foi leitura obrigatória do vestibular no ano passado, né? Então é um romance assim que você olha assim, você fala, mano, esse livro tinha que estar em todos os lugares, que ela tem uma linguagem, né, da cultura popular ali, ela foi aluna do Mário de Andrade. E aí você fala assim, será que porque era ela... E aí ela é um dos exemplos, né, quando a gente fala de literatura feita por mulheres negras, geralmente vai dizer, essa literatura tem pouca intelectualidade, né? Tipo, tem sempre uma deslegitimando. Uhum. E ela era uma mulher que traduzia para russo. Até hoje, na escola de letras da USP, letras e latim, ainda é a tradução que ela fez, que é estudada lá. Né? Então, esses disparadores, né, de achar que é uma mulher negra que tem pouca intelectualidade, e aí uma obra como essa, Água Funda, a gente não conhecer, né? De ficar tanto tempo esgotada, tanto tempo escondida, né? Assim. É uma loucura. E a gente está vivendo um tempo que tem se reeditado, né, muitos livros de autoras negras, principalmente das intelectuais, né, livros mais teóricos também, né? Quando eu fiz graduação, Sueli Carneiro, a gente tinha um xerox lá e tinha medo de perder o xerox, né? Porque se perdesse, como conseguir outro, né? É verdade. Eu acho que a Daisy até já falou um pouco sobre esse tempo, quando você fala, né, desses 9 anos que você ficou e também não se apressou, e que foram super importantes para você conseguir escrever o que você escreveu agora, né? Sim. Então, acho que dá tempo ao tempo. E você falou muito tanto de autoras que te inspiram, quanto falou um pouco de quem está chegando, né, dos mais jovens. O que vocês acham que tem emergido, que tem aparecido de melhor na literatura, assim, de mais legal, e que lacunas vocês acham que podem ser preenchidas e que vão sendo preenchidas nos próximos tempos, assim? Vocês acham que tem esse espaço para preencher essas lacunas? Fala aí, jovem. Essa você deixou mais difícil. Ela jogou no meu peito essa. É legal talvez até ver, por exemplo, que contemporâneas te influenciam, ou vocês estão nos movimentos do sarau, geralmente slam. Acho que tem surgido muita coisa nova e mais potente na literatura, né? Quando a gente pensa assim, que antigamente falavam, tudo já foi escrito. As pessoas falavam, né? Tudo já foi escrito. E não, né? Sim. Das contemporâneas que eu tenho lido e que são grandes amigas também, acho importante falar, né? Dessas irmandades que vão se formando em torno da palavra e da palavra preta. Tatiana Nascimento, Luby Prates, Kalila das Mercês, Fabiana Carneiro, enfim, tem muita gente, até é difícil, né? Eu não sei se tem Aline Mota, né? Pensando na fotografia, na poesia e nessas linguagens que se permeiam. Na Dolores, que é uma escritora também da Bahia, Deisiane Barbosa. Nossa, eu não sei se é tão bonito, né, ver o quanto em várias linguagens
eu acho que por muito tempo se esperou que as mulheres negras também, que as mulheres negras poetas estivessem também só nesses ambientes, o do sarau e o do slam, né? E essas mulheres todas que eu citei, tirando de alguma forma, sei lá, a Tati, que fundou o Slam das Minas, né? O primeiro Slam das Minas foi ela que fundou lá em Brasília, mas ela não é do Slam. Nenhuma dessas outras mulheres são do Slam ou do sarau como um movimento tão forte, né? Como a geração de vocês, assim. E me incluindo nessa, né? Assim, de ser um lugar que eu acho que ficou muito tempo restrito às mulheres brancas, sabe? Nesse lugar. Um pouco o que ele estava falando dessa intelectualidade, né? Que Exato. Se coloca e se tira. E de poder ter esse lugar da reclusão, né? Dessa escritora que fica em casa. Não, parece que nunca foi dado, né? Às mulheres negras, ainda que, lógico, a gente sabe que sim, né? Mas quase como um lugar de respeito, né? Para ter o respeito, tinha que estar nesses movimentos ligados à cultura hip hop, né? De alguma forma. E que são lindos e que são legítimos, mas que a gente também, as lacunas que a gente quer ocupar, talvez menos que as lacunas da escrita, que eu acho que as mulheres negras já estão em todas as áreas, são as lacunas de espaço mesmo, né? De território. Eu acho que é isso. Maravilha. E, gente, a gente está chegando um pouquinho mais pertinho do fim. Eu ia perguntar se vocês querem ler algum trecho. A Elisandra eu peguei de surpresa agora, porque a Deise eu contei para ela antes do episódio. Falei, Deise, se quiser ler alguma coisinha, já reserva. Você quer ler algum trecho também, Elis? Socorro. Claro, se quiser, né? Acho que a Deise pode até começar, se tiver algo reservado. E eu posso pegar seu livro aqui para te dar um apoio. Eu não sei se você tem algo de conto. Essa é de contos, né? Aí a pessoa, 5 minutos lendo aqui. Não, vai ter um trechinho, assim, especial. Mas e aí, vamos ver. Será que a Deise começa? Mas se tiver alguma coisa de cor... Tá. Okay, vai. Só se quiser também. Se achar que dá. Porque eu te peguei ainda sobre, né, as referências, né? Eu me coloquei muito nesse lugar, né, de visibilizar as mais velhas, mas também potencializar, né, tanto que eu criei antologias, né, o próprio Pretexto de Mulheres Negras, o Literatura Negra Feminina, o Narrativas Pretas, do Sarau das Pretas, que sempre foi nesse lugar de fomentar cenário, né, tipo, tem eu, mas não tem só eu, né, porque é uma faca de dois gumes, desse lugar de que tentam nos colocar de única também, né? E aí fala assim, não, você é a única. E aí, se você entra numa vaidade de achar que você é única, você invisibiliza todo um trabalho, né? Então, que é o que eu mencionei anteriormente, né? De estar em mesas que geralmente eu era a única exceção, né? E aí, hoje, vendo, né, esse movimento que se formou, né, e das mulheres... as mais jovens, assim, já, tipo, o primeiro ano já publicam livro, né? Eu acho muito incrível, assim, né? O quanto a nossa cena, o quanto a gente tem muitos nomes para indicar, né? E aí, pensando nisso, eu tenho um poema que chama Em Submissão Ancestral. Há tempos, todos os dias, há uma voz a soprar em meus ouvidos. Dias que me acalmam, pede paciência, espera. Dias que me afoita, vai para cima, afronte. Águas que recuam, águas que avançam, fogo que alastra, ventos que espalham, bambu que verga, mas não quebra, balança, mas não cai. Há um mapa ancestral na minha cabeça, com avenidas, ruas, becos e vielas, estradas sem fins, com 1000 andanças, das pretas velhas que vieram antes, das pretas novas que acabaram de chegar, dos espíritos inquietos que não descansam. Há tempos, todos os dias, as ancestrais estão a nos guiar. Maravilha! Obrigada, Eli. Aqui, onde vocês enxergam apenas corpos endurecidos e marginalizados, onde vocês nos leem de forma rasa, onde vocês dizem que não há trabalho como que consideram trabalho, onde vocês, do alto de algum condomínio, acreditam que não há perfume no encontro do rio com as matas, onde vocês dizem que não é lugar das crianças ganharem corpo e subjetividade,
onde vocês insistem no veneno sem mais sensibilidade na língua para diferenciar óleos de temperos. Aqui, onde vocês não esperam que tenha poesia, o feitiço se levanta. Ih, maravilha! Acho que é o melhor, a maior honra de ter duas poetas aqui, é que a gente pode terminar o episódio desse jeito, dando a honra de vocês escutarem, então, um pouquinho da Deise, um pouquinho da Elisandra. Gente, fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada pela conversa, foi um papo Obrigada muito a você. gostoso. Espero que vocês tenham gostado e procurem elas nas redes. Coloquem o nome de vocês, como a gente acha vocês online. Pode contar. O meu é @, aí é DAISY, _ a Serena. E seu, O Eli? meu é @Elisandra com Z, _Mijiba. Essa Elisandra com S tá ficando mais famosa que eu. Então, Elisandra com Z, _Mijiba, é MJIBA. Maravilha, gente. Então, procurem a Elisandra, procurem a Deise, procurem seus livros. E muito obrigada, gente. Fiquei feliz que vocês vieram. Axé, Obrigada a você. gratidão. E tchau, tchau. Até o próximo episódio.